Gente, o livro Tormentas vem trazendo revelação fortíssimas, né, do governo Bolsonaro. Inclusive, já citou o caso do Moro, né, que quase foi demitido, né, só não foi demitido porque ali, digamos assim, os militares, a ala militar que trabalhou dentro do governo pegou, né, gente, e digamos assim, a hora que viram que não tinha mais jeito, chegaram e disseram para o Bolsonaro, olha, se o Moro cair, você sabe que cai o governo. Tudo isso você deve estar lembrado aquela vez que o advogado, né, do Flávio, do senador Flávio Bolsonaro, pediu que para que o Supremo, né, não deixasse que o Ministério Público acessasse dados, né, do COAF para usar ali na investigação do seu caso, né, sobre a rachadinha do Rio de Janeiro. E aí o Dias Toffoli, para agradar a família Bolsonaro, foi lá e cancelou tudo. De hoje em diante não usa-se mais informação do COAF, né, e paralisou praticamente as informações no Brasil todo. E é o que aconteceu? O Sérgio Moro, na sua responsabilidade, que é sua de fato, aí eu concordo, ele fez certo, ele pegou e foi lá, né, conversar com o ministro Supremo. Olha, cara, não tem como. Não tem como. Essa medida aí que você colocou em ordem, em dia, digamos assim, paralisou as investigações. Vai paralisar é caso de tudo o tipo. Ou seja, a justiça vai ficar parada. O Bolsonaro, meus amigos, quando soube disso, o homem enlouqueceu, né? Porque ele sentiu que ali o Bolsonaro, o Sérgio Moro estava querendo que meio, né, dar uma fritada no seu filho ali, né? Querendo que fosse liberada de novo o uso de dados do antigo COAF, né, gente? E aí, gente do céu, o Bolsonaro ficou totalmente decidido como que eu diria assim, a demitir o Sérgio Moro mesmo, né? E aí, depois de muito conselho, né, ele decidiu ficar, inclusive, segundo alguns interlocutores, né, que a autora, né, a jornalista, a autora do livro, a Thaís Oyama, espero que seja essa a pronúncia, falou que o Sérgio Moro chegou a saltar lágrimas no olho quando viu que seria demitido de fato e pediu mais uma chance que não ia errar novamente. Eu acho que o Moro fez totalmente errado. Porque o que ele fez de fato, ele fez certo, né? Não tinha como parar as investigações, né? Por causa de uma só pessoa. Então eu dizia, quer demitir? Demita, né? Mas enfim, e o livro, gente, traz mais revelação, digamos assim, comentando o verdadeiro tormento, né? Que o presidente Bolsonaro tem passado com o seu filho, o Carlos Bolsonaro, né? Vereador do PSC lá do Rio de Janeiro, né? O moleque, ele é muito burrento, gente, ele é chantagista, ele, digamos assim, para fazer chantagem com o pai, ele pega e some. E aí o que que acontece, gente? O Bolsonaro, porque diz, ele pode ter muito defeito, mas que ele é pelos filhos, e isso é inegável, já deu inúmeras provas quanto a isso. O Bolsonaro diz que fica mal, gente. Ele fica num estado de nervo que muitas vezes ele não consegue nem despachar. Olha, gente, Carlos Bolsonaro, ou 02, como é conhecido aí na mídia, né? É o homem de temperamento forte. Todo mundo já conhece, né? O pai, hoje o presidente da República, fala publicamente que dá uma atenção especial para esse filho, né? E essa atenção muitas vezes se transformou em angústia, como mostra, né? Partes, trecho, né, do livro Tormenta, né? Que relata ali, né, como os meandros do poder do governo Bolsonaro, ou seja, crise, intrigas e segredo da jornalista Thaís Oyama. Espero, mais uma vez, que seja de fato essa a pronúncia. Esse livro, gente, eu vou comprar. A hora que tiver vendendo por aí, eu vou ver se eu acho. Infelizmente, aqui nenhuma livraria boa tem, né? Tem que comprar pela internet. Olha a pesquisa baseada, né? Ou seja, o livro foi feito em cima de depoimentos de interlocutores, ou seja, de pessoas muito próximo ao presidente, que mostra os bastidores da campanha e do cotidiano conturbado lá em Brasília. Descrito como alguém que ou auge de supetão ou prefere uma demora análise para enfim tomar uma atitude. Ou seja, o presidente, quando ele está diante de uma situação, ele age por impulso rapidamente e dá aquelas, né, aquelas respostas sarcásticas dele, ou então, né, ele pensa bem antes de tomar uma atitude. Tanto o pai quanto o filho, nesse caso, sofrem de mania de perseguição. Segundo conta a obra, usa remédios controlados para controlar o humor. Isso estamos nos referindo ao Carlos Bolsonaro, né?
Olha, só para você ter uma ideia, gente, quando residente em um apartamento no setor sudoeste de Brasília, o Bolsonaro, ele evitava beber água da geladeira de medo de ter veneno, né, ali para matar ele, né? Ou seja, ele preferia tomar água da própria torneira. O 02 tem como gatilho de suas preocupações a imensa admiração pelo pai, ou seja, ele se espelha no pai. Ao ver uma chance de conspiração, ao menos em sua leitura, né? Ele entende daquela maneira, ele parte para o ataque. É feito um pitbull. O próprio presidente já falou, meu filho é um pitbull, né? Com garras afiadas dentro, principalmente a sua rede social, onde ele corre atrás das suas presas, é o Twitter, né? Segundo os relatos do livro, no capítulo 02, em algumas situações, ao ser contrariado pelo pai, Carlos some, né, e deixa o presidente transtornado, preocupado. Por quê? Porque o presidente tem medo que o filho venha a cometer bobeira. Quando o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, esteve na panela da fritura do próprio Carlos Bolsonaro, ali da ala bolsonarista, por exemplo, por ter emitido opiniões que divergiam do chefe, Carlos era o mestre Cuca, ou seja, ele arquitetava tweets de ataques e insinuação. Tudo valeu para colocar o conspirador em maus lençóis, né? A ponto de um pedido de impeachment ter sido oficializado pelo Marcos Feliciano na Câmara dos Deputados. Você lembra? Ele viajou lá para os Estados Unidos, encontrou-se, né, com o Olavo de Carvalho e os dois meio que arquitetaram um pedido de impeachment que é para o vice Mourão, que simplesmente não prosperou. Porém, quando o 02 teve de apagar do perfil oficial do presidente no Twitter um vídeo em que Olavo de Carvalho criticava os militares, lembrando, gente, que o Carlos Bolsonaro tem veneração pelo seu pai, mas o seu mestre é o Olavo de Carvalho. Numa indireta a Mourão, ele desapareceu, ele sumiu. Deixou como recado ao pai, autor da ordem, o mesmo vídeo, só que em seu perfil pessoal. Ou seja, ele tirou, de fato, né, o vídeo da conta do presidente, mas ele apoiou o mesmo vídeo lá no seu Twitter, né? Eu acredito que o Carlos Bolsonaro, ele tem o total direito em fazer isso, mas que faça no Twitter dele, não, e não use o Twitter do pai dele, né? Porque querendo ou não, o Bolsonaro se comunica com o povo brasileiro via, né, as redes sociais. Segundo o relato, o presidente ficou transtornado e mal conseguiu despachar naquele dia sem a notícia do filho. Você imagina, né, gente? O Bolsonaro fica com aquilo na cabeça. Será que esse cara não vai fazer uma burrada? Será que esse cara não vai fazer alguma coisa, né? E é complicado mesmo. Quem tem filho sabe quando tem algum mais rebelde no meio, como é difícil de lidar com esse tipo de situação. Acho que você, pai, e você, mãe, entende muito bem o que o Bolsonaro tem passado, né, com seu filho, principalmente o Carlos Bolsonaro. Porque, gente, por incrível que pareça, o mais centrado deles é sim o senador Flávio Bolsonaro, né? Ele conversa com todo mundo, ele é um cara de diálogo mesmo estando envolvido nessa questão da rachadinha, né? Ainda durante a campanha eleitoral, Carlos já havia ameaçado sumir do mapa, né? Abandonar o presidente. Na ocasião, o alerta foi feito ao pai num ultimato contra a nomeação do advogado Gustavo Bebiano para a Secretaria-Geral da Previdência, ou seja, ele não gostou. Não, se você colocar o Bebiano, eu vou sumir, vou desaparecer do mapa, você não vai ter mais notícia minha. 02 desapareceu e cortou comunicação com o Bolsonaro, que ficou fora de si. Né, ficou ali preocupado, cabisbaixo, pensando onde será que está o meu Carlinha, onde que está o meu futuro carequinha, eu não sei o que aconteceu com ele, mas no final do dia ele deu as caras no Twitter e daí soube depois que ele havia viajado lá para Florianópolis, aqui em Santa Catarina, para fazer aulas de tiro por 2 dias. Só para você ver que situação, gente. Mais tarde, a queda do ministro seria precipitada por um tweet de Carlos, né? Ou seja, vocês lembram toda aquela confusão que deu envolvendo o Bibiano, né? Em entrevista sobre os casos dos candidatos laranjas, né, do PSL em Minas Gerais, Bibiano afirmou que estava tudo bem, que havia falado com o presidente 3 vezes naquele dia, só que o presidente negou, né? O filho do meio do presidente desmentiu o ministro na rede social, o que levou a uma discussão interna também narrada no livro da Ioana. Não, a Oiama, que culminou na demissão de Bibiano. 02, enfim, afastou mais um desafeto. Porque, gente, basicamente, lá em Brasília funciona dessa maneira.
O Bolsonaro, ele tem medo que o filho se afaste de vez, porque segundo informação, esse menino ficou muitos anos afastado do pai. Diz que foi uma via crucis para o Bolsonaro trazê-lo, esse rapaz, para o lado dele, que já não é tão jovem mais, já é um rapaz, sei lá, de 30 e poucos anos, né? Já é uma pessoa que deve ter cabeça. E quando ele põe na cabeça que alguém está conspirando contra o governo, gente, independente de quem seja, ele parte para o ataque do Twitter, ele vai atrás, inclusive a fake news já mostrou aí que ele é o grande, ele fica por trás, né, dessas fake news que são espalhadas, né, ou seja, esses ataques em massa. Por exemplo, hoje eu vou destruir o canal Rumo ao Nada. Eles pegam e se juntam ali com o bando e começam a atacar, né, mensagem contra e um monte de coisa, e geralmente com o apoio, né, gente, com as bênçãos do Olavo de Carvalho. Mas enfim, eu entendo o presidente, eu acredito que não deve ser fácil, né? Eu não sou pai, mas não deve ser fácil, né? Você conviver ali com o medo do filho sumir, né? O pior de tudo, até fazer uma merda, né? Eu ia falar outra coisa, né? Porque a gente não se sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa que tem conspiração, né? Acha que alguém está conspirando contra ele 24 horas por dia. Pelo visto, esse pequeno distúrbio ele acabou gerando do pai, que também tem essa mania de perseguição. Lembrando que ambos são, digamos assim, fãs incondicional do Olavo de Carvalho e fã incondicional do presidente norte-americano Donald Trump. E aí, na sua opinião, se você fosse o pai do Carlos Bolsonaro, se você fosse o Bolsonaro, o que você faria com ele? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.